Para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius e esse é o curso de Interpretação de Exames Laboratoriais. Eu sou enfermeiro, professor e empreendedor na área da saúde. Nessa aula 3 nós vamos comentar sobre o exame de colesterol, simplesmente um dos exames que tem causado mais polêmica dentro das ciências da saúde. Meu objetivo nessa aula é te ensinar a interpretar um exame de colesterol e também evitar que você ou o seu paciente use uma medicação sem necessidade. Infelizmente, hoje em dia é muito normal que uma pessoa faça um exame laboratorial para verificar os níveis de colesterol. Esse exame ele dá um valor alterado como 250 e tem muitos profissionais que já recomendam a terapia medicamentosa para abaixar esse nível de colesterol. Mas quando a gente está falando do exame de sangue para dosar a quantidade de colesterol no sangue, jamais a gente pode se apegar apenas a um número. Geralmente, um fator vai ser dependente do outro. Não, o exame de fulano ele deu 300, ele vai ter que tomar medicação para baixar esse nível de colesterol. Quando a gente está analisando os níveis de colesterol, isso não existe. Um fator ele vai depender do outro. Então, fique ciente disso e a gente vai aprender tudo nessa aula agora. Preste muita atenção. Quimicamente falando, nós estamos diante de uma molécula de colesterol. Essa molécula de colesterol, acredito eu que ela tenha entre 26 e 28 carbonos. Eu não vou contar quantos carbonos tem nessa molécula de colesterol. Por quê? Porque essa molécula aqui, ela não interessa para a gente. Não vai ser essa molécula aqui que vai ser analisada no exame de colesterol. O que vai ser analisado no exame de colesterol, o tipo de colesterol que vai ser analisado no exame de sangue para verificar os níveis de colesterol, vai ser a chamada lipoproteína. A lipoproteína, ela vai ser uma bola de gordura. Geralmente mesmo uma bola, literalmente uma bola. Essa lipoproteína, ela vai ser formada por 3 componentes. Primeiro, proteína. Segundo, triglicérides. E terceiro, gordura. Só lembrando que triglicérides vai ser uma gordura com aspecto maior, com aspecto mais robusto. Então, a lipoproteína, ela vai ser formada por esses 3 componentes: proteína, triglicérides e também gordura. Vai ser esse tipo de colesterol aqui que vai ser analisado no exame de colesterol. Como você pode ver, existe diversos tamanhos de lipoproteína. Sim, aqui é uma lipoproteína e aqui também são lipoproteínas. E nós estamos diante dos tipos de lipoproteínas. Preste bem atenção que eu tenho certeza que você já viu essa imagem em algum momento da sua vida profissional na área da saúde. A gente aqui estamos diante de uma lipoproteína e os seus 5 tipos de liposproteínas. Então, quando você for analisar um exame de sangue para verificar os níveis de colesterol, você vai analisar o quilomicron, o VLDL, o IDL e o LDL. Preste bem atenção. Aonde eu passei esse risco aqui, daqui para cá vai ser conhecido como colesterol ruim. Quilomicron, VLDL, IDL e LDL. É conhecido como colesterol ruim, já já a gente vai saber por quê. Dessa faixa para cá, aonde eu vou marcar de verde, nós estamos diante do colesterol bom, o chamado HDL. O HDL, ele vai tirar o colesterol de dentro das células para ser eliminado. A partir do momento que esse HDL ele tira o colesterol de dentro das células, ele vai evitar que aconteça o entupimento das artérias. Ou seja,
quando o colesterol ele sai da célula, esse colesterol ele não vai ficar aqui, que ele está aqui na parede da artéria. E quando o colesterol ele se acumula na parede da artéria, o que é que vai acontecer? Vai formar a chamada placa de ateroma. E essa placa de ateroma ela vai interromper a passagem do sangue e vai poder causar alguns problemas para você, como um infarto, como o AVC, como a trombose e também como a embolia pulmonar. Então, o HDL ele vai impedir que esse colesterol fique dentro das células e a partir do momento que esse colesterol não vai para as células, ele não vai entupir as artérias. Então, você não vai ter chance de formar essa placa de ateroma. Por isso que o HDL é conhecido como colesterol bom. Vamos lá. Quando a gente está falando do LDL, o LDL ele vai fazer o contrário do HDL. O LDL ele vai levar o colesterol para dentro das células. E quando esse colesterol ele se acumular dentro das células, ele vai ficar depositado aqui na parede das artérias. O colesterol ele vai ser levado para dentro das células pelo LDL, ele vai ficar depositado aqui na parede da artéria e vai formar a chamada placa de ateroma. E como eu disse, se esse colesterol ele fica aqui na parede da artéria, ele vai formar a placa de ateroma e você provavelmente vai desenvolver algum caso de infarto agudo do miocárdio. Ou então, você pode desenvolver um AVC. Também pode sofrer um caso de trombose. Ou então, uma embolia pulmonar. Então, essa placa de ateroma, ela também é conhecida como aterosclerose. Só lembrando que o LDL ele deve ser mantido baixo dentro do nosso organismo. E o HDL ele deve ser mantido alto dentro do nosso organismo. Já que a gente já conseguiu entender os principais, que são esses dois aqui, né? Agora a gente precisa entender essa sequência. Quando a gente olha para essa lipoproteína bem grandona aqui do lado, imagine só. Imagine que você foi em um churrasco e você comeu um pedaço de carne e no pedaço de carne tinha aquela gordura. Quando você ingeriu aquela gordura, essa gordura que você ingeriu, ela vai cair dessa mesma forma aqui na sua corrente sanguínea, ou seja, bem grandona. Da mesma forma que você ingeriu, ela vai cair na sua corrente sanguínea, grande. E esse alimento, essa gordura que você acabou de ingerir, ela tem o nome de quilomicron. É a gordura inteira. Com o passar do tempo, essa gordura grande, ela foi se degradando. Ela foi perdendo os componentes e foi diminuindo. Ficou menos gordura e mais proteína. A partir do momento que ela foi perdendo essa característica e foi perdendo gordura em si, ela virou um VLDL. Depois de um tempo, ela perdeu mais gordura ainda e ficou mais proteína e virou um IDL. Ela perdeu mais gordura ainda e foi ficando mais proteína concentrada e virou um LDL. Você conseguiu entender a sequência, né? Aqui é da mesma forma que ela entrou no organismo, da mesma forma que você ingeriu o alimento. Com o passar do tempo, ele foi perdendo a gordura. Com o passar do tempo, ele foi perdendo mais gordura e foi ficando mais proteína, até virar um LDL. E aqui no HDL, você consegue perceber que tem pouca quantidade de gordura. Tem mais proteína. Então, essa vai ser a sequência que a gente tem que entender. Que com o passar do tempo, a gordura ela vai ficar menos espessa,
vai perder mais gordura e vai ficar mais proteína. Mas claro, se você continuar ingerindo grande quantidade de gordura, vai ficar cada vez mais concentrado. Então, vai ser uma escolha que você tem que fazer. Só lembrando aqui que o HDL é conhecido como colesterol bom. Por quê? Porque ele vai tirar o colesterol das células e vai evitar a formação da placa de ateroma. E aqui nós temos que é conhecido como colesterol ruim, porque ele vai levar o colesterol para dentro das células, o que vai ajudar o colesterol a formar a placa de ateroma, que a placa de ateroma é o que possivelmente pode causar um infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma trombose ou uma embolia pulmonar e mais um bocado de coisa aí que você pode ter certeza que pode causar. Então, vamos continuar. Vinícius, o meu colesterol aumentou e agora, o que é que eu faço? Eu preciso que você tenha consciência de uma coisa. Essa placa de ateroma aqui, ela vai obstruir a sua artéria. E essa placa de ateroma, ela vai ser formada por colesterol. E o colesterol, ele vai vir da gordura animal. O colesterol, ele vem da gordura animal. Não existe colesterol em planta. Viva os veganos. Então, o pensamento normal é: certa pessoa ela está com nível de colesterol alterado. E o colesterol ele vem da gordura animal. Então vamos pedir para aquela pessoa deixar de comer gordura animal e só se alimentar de verdura, de fruta e de planta. Lembrando que essa placa de ateroma ela vai causar infarto, pode causar trombose, pode causar AVC, pode causar embolia pulmonar. Então o pensamento normal é esse. O colesterol ele vem da gordura animal, a gordura animal o excesso de colesterol ele vai poder causar essa placa de ateroma que pode causar várias doenças cardiovasculares. Só que a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui é um exemplo, né? Antigamente, quando o colesterol das pessoas davam alto, eles pediam para a pessoa substituir a manteiga que vem da gordura animal pela margarina. Que a margarina ela vem da origem vegetal. Só que teve alguns estudos comprovados por pesquisa científica que demonstraram que o consumo de margarina teve mais casos associados ao infarto agudo do miocárdio. Porque a margarina ela tem algumas causas que desenvolvem reações inflamatórias. E preste muita atenção nessa informação. Se não tiver inflamação, mesmo com colesterol alto, não forma essa placa de ateroma. Se o seu colesterol tiver altíssimo e no seu organismo você não tiver uma inflamação, não vai formar essa placa de ateroma. Essa placa de ateroma ela só vai se formar se o seu corpo tiver com alguma reação inflamatória. Preste muita atenção nessa informação. Vamos passar. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum que quando o seu colesterol ele dá alterado, quando ele dá, 260 no colesterol total. Você fez um exame de sangue para verificar os níveis de colesterol e o seu colesterol total ele deu 260. Na medicina, é muito comum que quando você está com colesterol acima de 200, alguns profissionais recomendem você tomar uma medicação para baixar esse nível de colesterol no sangue. E uma das principais medicações
para fazer a baixa desse medicamento se chama estatinas. Infelizmente, as estatinas, eu falo infelizmente porque a gente que é das ciências da saúde, a gente tenta fazer o máximo para o paciente ele melhorar a sua diversidade sem precisar de medicação, né? Porque para a indústria farmacêutica, a melhor coisa é que você tenha uma patologia para você ser tratado. É por isso que é uma das indústrias mais milionárias em relação ao financeiro hoje em dia. Cada vez mais os valores de referência dos exames laboratoriais eles vão baixando o nível. Quanto mais o nível for baixando, quanto mais o valor de referência desses exames for baixando, mais pessoa vai ficar doente, mais pessoa vai precisar tomar medicação e mais a indústria farmacêutica vai faturar. Então, quando a gente está falando das estatinas, nós estamos diante de um dos 5 medicamentos mais vendidos no mundo. Essa estatina aqui, ela basicamente vai ser usada no tratamento de colesterol e vai abaixar o nível de colesterol no sangue. Esse medicamento aqui, a estatina, ela tem algumas estatísticas que falam que o seu uso não previne o infarto agudo do miocárdio. Ou seja, a pessoa que usa estatina e a pessoa que não usa estatina, ela vai ter a mesma chance de ter um infarto agudo do miocárdio. Então, tem muita chance de você fazer um exame de sangue para verificar os níveis de colesterol e o seu médico ele recomendar que você use uma estatina se caso o seu exame dê um valor alterado. Mas muitas vezes essa medicação ela não vai ser necessária para você. Já é quase que um padrão, mas você tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando é que o colesterol ele vai ser perigoso para você? O colesterol ele vai ser perigoso para você se você for obeso, se você consumir muito carboidrato, se o seu estilo de vida for sedentário e se os seus triglicérides estiverem altos. Então o colesterol ele vai ser perigoso para você se esses 3 pontos aqui estiverem em evidência em você e também no seu organismo. Porque, como eu já falei, se o seu estilo de vida ele for um estilo de vida saudável, o colesterol ele não vai ser um problema para você. Agora, se o seu estilo de vida ele for um estilo de vida sedentário e tiver todos esses pontos aqui, obesidade, excesso de carboidrato, sedentário, se no seu exame os triglicérides derem com um nível alto, aí você vai estar diante de um problema. Então a gente precisa verificar que existe o LDL, existe o HDL, existem os triglicérides, existem o colesterol total, existem vários pontos no exame. Esse daqui é um exame de colesterol. Existem alguns tipos de exame de colesterol. Existe o colesterol total e suas frações. No exame de colesterol total e suas frações, só iria vir essa informação, colesterol total, só iria vir o colesterol HDL e o colesterol LDL. Tem alguns médicos que no ambiente hospitalar ou nas consultas de rotina, eles só solicitam esses daqui, colesterol total e suas frações, HDL e LDL. Mas também tem o exame de lipidograma, que é esse aqui que nós estamos verificando. O lipidograma, ele vai ser o exame mais completo quando a gente está falando de colesterol.
O lipidograma ele vai vir com todos os tipos de colesterol e também ele vai verificar os triglicérides. Essa informação aqui. Então, é até uma recomendação para você. Se você for fazer um exame para dosar o colesterol, o mais completo de todos vai ser o lipidograma. Nesse exame aqui, ele faltou uma informação, que foi o quilomicron. Iria vir aqui, deveria ter aqui nesse exame, o quilomicron. Essa informação ela deveria ficar bem aqui, ou então abaixo do colesterol total. Iria ter o nome quilomicron. Se caso você tivesse feito jejum, teria que aparecer ausente. Quilomicron aqui ausente, se você tivesse feito jejum. Agora, se você foi fazer o exame e não fez jejum, então poderia estar aqui presente. E se caso você tivesse feito jejum e no seu exame o quilomicron tivesse dado presente, isso pode significar que você tem uma porcentagem elevada de gordura no seu sangue. E provavelmente o seu sangue também estaria um pouco mais turvo. Mas o quilomicron ele não é muito importante para a gente. Quando a gente está falando de dosar colesterol, a parte mais importante vai ser o colesterol total, o colesterol HDL, que é o chamado colesterol bom, o LDL, que é conhecido como colesterol ruim, e os triglicérides. Então, vamos verificar algumas informações aqui. O colesterol total, nesse exame aqui, deu 190 mg por dl, significa 190 miligramas por decilitro. mg por dl significa miligramas por decilitro. Então, o colesterol total desse exame deu 190. Se a gente for verificar aqui nos valores de referência, o desejável é que esteja abaixo de 200. E o limite está entre 200 a 239. Agora eu preciso que você imagine uma situação. O colesterol total está dentro do limite. Agora imagine que esse colesterol total ele tivesse 420 mg por dl, miligramas por decilitro. Esquece esse 190. Agora o resultado desse paciente deu 420 miligramas por decilitro, ou seja, muito alterado. Prestem bem atenção. Mesmo estando 420, se esses triglicérides estivessem baixos e se o HDL estivesse dentro dos valores normais e esse paciente ele não estivesse com processo de inflamação, não seria necessário esse paciente tomar nenhum tipo de medicação para baixar esse nível de colesterol, porque o colesterol total ele pode estar alto, mas se... Desculpa, aqui eu devia ter marcado o HDL. O HDL, o LDL não. O LDL ele vai ser colesterol ruim, mas mesmo ele estando dentro dos valores, o que vai ter mais relevância aqui na hora do exame vai ser o HDL. Então, se o colesterol total desse paciente tivesse 420, muito acima do valor de referência, o HDL tivesse dentro dos valores padronizados e os triglicérides estivessem dentro dos valores padronizados e esse paciente não tivesse mostrado um caso de inflamação, mesmo assim não seria necessário esse paciente tomar uma medicação para baixar essa quantidade de colesterol no sangue. Porque quando a gente está falando de lipidograma e quando a gente vai analisar um exame de colesterol, tudo é equilíbrio. O colesterol ele pode estar alto total, o colesterol total ele pode estar alto. Mas se o seu colesterol bom, que é o HDL, estiver dentro do padrão, se os seus triglicérides, que são as gorduras com aspecto maiores, estiverem dentro do padrão, e se você fez um exame de PCR, o exame que verifica uma possível inflamação dentro do organismo,
e você não tem nenhuma inflamação, mesmo com esse valor super alterado, não vai ser necessário você tomar medicação. Por quê? Porque esse valor alterado, com o restante desses pontos todo em equilíbrio, não significa um risco de você desenvolver uma doença cardiovascular. O colesterol alto, ele só vai ser perigoso se o paciente tiver uma inflamação. O colesterol alto, ele só vai ser perigoso se o paciente tiver uma inflamação. Preste muita atenção nessa informação. Agora, isso daqui que eu vou falar vai ser o pulo do gato. É o que muito profissional de medicina faz. Você fez um exame de colesterol e você quer saber se você está saudável? Você vai pegar o valor do triglicérides e você vai dividir pelo valor do HDL. Você vai pegar esse valor aqui, o valor do triglicérides do seu exame, e você vai dividir pelo valor do seu HDL. Vamos dizer, se 61 dividido para 56 der menor do que 2, é porque tá tudo ótimo com seus níveis de colesterol. Agora, se os seus triglicérides dividido pelo seu HDL der maior do que 2, aí você já vai começar a se preocupar. Porque quando a gente está falando de triglicérides, que são as gorduras com aspecto maiores, o que faz o valor do triglicéride subir é o excesso de carboidrato. Você vai ter que reduzir a quantidade de pão, a quantidade de bolacha e muita coisa por aí. O LDL em si, aqui ele não seria importante. Ele não seria importante sozinho. Um ponto ele vai depender do outro. O colesterol total depende do HDL, que depende dos triglicérides, que depende do LDL. Então preste muita atenção nisso. Quando você pega um exame e uma informação ela está alterada, não significa que o paciente ele vai precisar tomar uma medicação. Uma informação vai depender da outra, que vai depender da outra, que vai depender da outra, que o seu profissional vai ter que ter um diagnóstico em relação a isso. Mas jamais você que está em casa, jamais você pense que porque o seu colesterol total ele der alterado, você vai precisar ter uma terapia medicamentosa para baixar esse nível de colesterol dentro do sangue. Jamais. Colesterol total depende do HDL, que é o colesterol bom. O HDL, que é o colesterol bom, depende dos triglicérides e por aí vai. Então, aqui nesse exame de lipidograma, aqui está os valores do seu exame, aqui está os valores de referência padronizados do exame. Só lembrando que esses valores de referência eles são desenvolvidos a partir de estudos onde cientistas profissionais de ciências da saúde, eles se reúnem e fazem alguns experimentos com alguns pacientes. Certo horário do dia, em tantos dias, quantidade de comida ingerida, paciente em jejum e por aí vai. É um valor padronizado. Então, nessa aula a gente fica por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou disponível para tirar. E muito obrigado.